Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia Toda. Eu sou Edgar de Oliveira, é um prazer ter você aqui em nossa rede de oração e intercessão. Estamos estudando os Salmos e tem sido uma grande bênção. Além disso, aqui no canal, nossas séries farão com que você compreenda de forma adequada a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Não perca a oportunidade de estudar gratuitamente aqui conosco, tá bom? Já aproveite para se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações do sininho para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Isso vai te ajudar muito em sua caminhada cristã. Após estudarmos o Salmo 73, nós iremos orar. O Salmo 73 é um salmo de Asaf, um cantor eminente. Esse é o segundo salmo atribuído a Asaf e o primeiro de 11 salmos consecutivos que levam o nome dele. Não sabemos se Asaf é o autor de todos os salmos que levam o seu nome, já que é bastante possível que Davi também os possa ter escrito. Curiosamente, esse Salmo 73 corresponde em assunto ao salmo de número invertido, Salmo 37. É curioso, não? O tema é a prosperidade dos homens maus e os problemas dos homens espirituais. O salmo começa assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Esse é um fato do qual jamais podemos nos esquecer, ainda que tudo possa nos querer afirmar exatamente o contrário. Deus é bom para o verdadeiro Israel, que é formado por todo aquele que é limpo de coração. Os que são limpos por dentro são puros no motivo principal e vital da ação. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos quando via a prosperidade dos ímpios. Aqui Asaf contrasta a bondade de Deus e a pureza de coração com a sua própria natureza e impureza. Erros do coração e da cabeça logo afetam a conduta, não é assim? Os soberbos, pela ostentação, provocam inveja dos outros, e aqueles cuja mente não está firme espiritualmente são infectados por essa doença terrível. Já é lamentável que um herdeiro do céu tenha de confessar que tinha inveja, mas pior ainda é ele ter de dizer que tinha inveja dos soberbos. Não é verdade, meus irmãos? Vejam só como Asaf enxergava os ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. Os indiferentes tornam-se emocionalmente insensíveis e continuam presunçosamente seguros de si mesmos até o último instante de vida. Alguns se apavoram com a aproximação do juízo, mas a maioria recebe a forte ilusão de acreditar numa mentira. Podem reparar, é assim mesmo que vivem os ímpios. Eles se acham demais, acham que suas riquezas podem comprar tudo o que eles necessitam para viver, nessa e na próxima vida, quando eles acreditam na vida futura, porque grande parte deles também não acreditam na vida futura. E os que acreditam acham que estão bem diante de Deus, porque são ricos nessa terra, então merecem um favor divino. Quanto engano, não é verdade? As dificuldades domésticas e pessoais comuns não os molestam. Não querem outro ornamento que não a própria arrogância. Não há joalheiro que possa adorná-los suficientemente. Usam o próprio orgulho como um ornamento melhor do que uma corrente de ouro. Seus semblantes mudam, perdem a forma humana e se assimilam ao de porcos engordados, pois possuem mais do que o suficiente. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Os ímpios são completamente depravados, meus irmãos. O cheiro desagradável da sepultura sobe pela boca quando falam. A natureza da alma revela-se na fala. A arrogância flui deles. Contra o próprio Deus miram blasfêmias. De forma vagarosa e constante,
viajam pelo mundo para achar vítimas para difamação e abuso. A sua língua ronda em todo canto e não poupa ninguém. Aparentam ser críticos universais, mas na verdade são saltimbancos perpétuos. Como a serpente, não vão a parte alguma sem deixar o rastro de lodo para trás. Se houvesse outro jardim do Éden a ser achado, a sua inocência e beleza não o guardariam do rastro imundo dessa gente. O povo de Deus é dirigido a correr para o trono da graça em busca de abrigo. Ainda que amados de Deus, eles têm de sorver o copo amargo. Dói-lhes muito verem os inimigos de Deus tão alto e eles tão baixo. Contudo, o Senhor não altera a sua dispensação, pois ainda continua castigando os filhos e favorecendo os seus inimigos. O copo de remédio não é para os rebeldes, mas para aqueles a quem Jeová Rafá ama. Guardem isso no mais profundo dos seus corações. O copo de remédio não é para os rebeldes, mas para aqueles a quem Jeová Rafá ama. Os ímpios, firmando-se orgulhosamente no próprio conhecimento, ainda ousam perguntar se há conhecimento no Altíssimo. Que tolice pensar assim. Um Deus que não sabe não pode ser Deus. Essa é a loucura que os teístas destituídos da graça cometem atualmente. Por nome são teístas, porque a infidelidade declarada é vergonhosa, mas na prática são ateístas acima de qualquer suspeita. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade é que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Amados irmãos, esses versículos representam o enigma proposto por esse salmo, que é a pedra de tropeço da fé. Os injustos são recompensados e favorecidos, e não por um dia ou por uma hora, mas durante toda a sua vida terrena. Normalmente é assim que acontece. Da juventude em diante, esses homens que merecem a perdição deleitam-se na segurança da prosperidade. Os ricos ficam mais ricos, os soberbos ficam mais soberbos. Como é que isso é possível? Talvez você se pergunte. Essa é a questão levantada pelo salmista Asaf. Os pobres servos, que ficam cada vez mais pobres e gemem sob os fardos, desejam conhecer os misteriosos caminhos de Deus. Asaf derramou o seu coração e questionou o valor da santidade, pois o salário que estava recebendo era pago com a moeda da aflição. Percebam, amados do Senhor, que Asaf era vidente, no entanto não enxergou que a sua razão o havia deixado na escuridão. Nós não devemos julgar as situações por aquilo que vemos. Nossa visão é limitadíssima. Lembrem-se disso. Vocês verão no versículo 17 que a nossa visão muda quando entramos na presença de Deus. Vejam só. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Quando estamos em crise, sem entender o porquê das coisas, não devemos externar nossos pensamentos, pois o dano pode ser maior. Nesses casos, o melhor que fazemos é meditar na palavra de Deus e reavaliar nossa opinião. Palavras irrefletidas, indigestas e inconsideradas são responsáveis por muito ressentimento e transtorno nas igrejas. Quisera Deus que, como Asaf, os homens controlassem a língua. Quando suspeitamos de estar errados, é melhor ficarmos calados, não é assim? O pensamento de escandalizar a família de Deus era algo insuportável para Asaf, mas os seus pensamentos interiores ferviam e fermentavam, causando angústia intolerável, até que ele entrou no santuário de Deus. A sua mente entrou na eternidade onde Deus habita, como se entrasse em um lugar santo. Ele trocou as coisas racionais pelas coisas invisíveis. O seu coração contemplou dentro do véu. Ele ficou onde o Deus Santíssimo estava. Assim mudou de opinião e a aparente desordem solucionou-se harmoniosamente. Percebam, meus amados irmãos, que os movimentos dos planetas parecem muito discordantes do ponto de vista desse mundo, que é em si um planeta. Mostram-se tão progressivos, retrógrados e imobilizados. Mas se fixássemos o nosso observatório no Sol, que é o centro do sistema, perceberíamos todos os planetas movendo-se em círculo perfeito em volta da cabeça da grande família solar.
Quando olhamos para Deus e consideramos seus ensinos, nossa visão muda, nossa opinião é transformada. Ao se aproximar de Deus, Asaf conseguiu compreender que por trás de toda aparência de sucesso, os ímpios, na verdade, estão caminhando para a destruição. Vejam só, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. O castigo eterno será ainda mais terrível em contraste com a anterior prosperidade dos que estão se amadurecendo para esse desenlace. Tomado como um todo, o caso dos não crentes é totalmente horrível. A alegria mundana, em vez de diminuir o horror, na verdade torna o efeito mais terrível, exatamente como o clarão do relâmpago que, entre a tempestade, não ilumina, mas intensifica a densa escuridão que cai ao redor. Como árvores explodidas, atingidas por raio, são monumentos de vingança. Como as ruínas da Babilônia, eles revelam pela extensão da destruição os juízos do Senhor contra todos os que indevidamente exaltam a si mesmos. A glória momentânea dos destituídos da graça se apaga em um momento e a imponência se consome em um instante. Agora, vocês notarão como Asaf se sentiu ao descobrir a verdade e perceber que a sua atitude anterior, quando reclamou com Deus e julgou os acontecimentos sem refletir melhor, estava errada. Vejam o que ele disse. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Embora Asaf fosse um santo de Deus, ele agira como se fora um dos brutos e tolos a quem Deus aborrece. Ele invejou os ímpios, desejando ser como eles. O homem mais sábio pode agir assim, meus irmãos. Devemos agradecer a Deus pela sua maravilhosa graça em nossas vidas. Asaf não abandonou a fé, embora confessasse a própria tolice. O pecado pode nos afligir e entristecer, contudo podemos estar em comunhão com Deus. É o pecado amado e deliciado que nos separa do Senhor, mas quando de coração lamentamos o pecado, o Senhor não se retira de nós. Asaf quase caiu, mas sempre foi sustentado pelo Senhor. Ele segurou a mão do Senhor, pedindo para ser guiado e concordando em seguir. Os nossos erros são terríveis, mas Deus os faz cooperarem para o nosso bem quando nos arrependemos. Assim como Deus tomou Enoque e ele não foi visto mais nessa terra, Deus nos tomará em seus braços e seremos recebidos na glória. Aleluia! Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Depois de ter sido propelido para longe em alto mar, Asaf acaba lançando âncora no antigo porto. Faremos bem, meus irmãos, em seguir o seu exemplo. Nada é mais desejável do que Deus. Desejemos, pois, somente a Ele. Todas as outras coisas passarão. Permaneça o nosso coração nele, o único que permanece para sempre. Precisamos estar perto de Deus para viver, pois estar longe dele pelas obras mais é morte. Estejam certos disso. Asaf pôde comprovar que, se ele tivesse se aproximado de Deus no princípio, ele não teria sido submerso na aflição. Ele escapou dos seus dilemas quando se aproximou de Deus. Se ele permanecesse com a mesma atitude de antes, ele não voltaria e acabaria caindo no mesmo mal. Quanto mais perto estivermos de Deus, menos seremos afetados pelas atrações e distrações da terra. Asaf terminou esse salmo enfatizando o nome glorioso do Senhor Jeová, declarando como a base da fé. Fé é sabedoria.
é a chave dos enigmas, o fio dos mistérios, a dica dos labirintos e a estrela polar dos mares sem direção. Confie e você saberá. Aquele que crê, entenderá e então poderá ensinar. Asaf hesitou em expressar as suas más conjecturas e suposições, mas não foi tímido em proclamar a verdade. Façamos o mesmo. Nos calemos diante das nossas dúvidas, mas tenhamos ousadia em proclamar a palavra do Senhor. Amém? Os caminhos de Deus são mais admirados quanto mais forem conhecidos. Meus amados irmãos, isso é pura verdade. Quem está pronto para crer na bondade de Deus sempre terá nova bondade para crer, e quem está disposto a declarar as obras de Deus nunca ficará calado por falta de maravilhas a declarar. Aleluia! Mais um maravilhoso salmo, não é verdade? Que Deus seja louvado. Agora, meus irmãos, nós iremos orar. E se você ainda não colocou o seu pedido de oração nos comentários, faça isso agora, tá bom? Para que possamos continuar orando durante a semana. Ore comigo. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Agradecemos a Ti pelos ensinamentos preciosos que o Senhor nos tem dado. Estamos aqui nessa hora para clamar a Ti por aqueles que estão passando pela hora escura, pela tormenta violenta, pela prova que chega a tirar o fôlego e que gera muito sofrimento e muitas dúvidas. Senhor, Tu és a nossa força. Renova a força desses que estão cansados e sobrecarregados. A aparência das coisas tem levado muitos a falarem bobagem, a pensar em coisas que Te desagradam. Senhor, que a Tua palavra faça morada em nosso coração, de forma tal que possamos considerar tudo o que temos aprendido. As alegrias das riquezas, o orgulho dos bens materiais, tudo isso vai passar. Sabemos que o Senhor é o dono de toda a prata e todo o ouro e que o Senhor tem prazer em nos dar o melhor. Também sabemos que o Senhor abençoa aquele que trabalha com seriedade e procura usar com sabedoria tudo o que tem recebido de Ti. O Senhor não tolera o preguiçoso, o acomodado e aqueles que desejam o melhor, mas fazem o pior. Desejam muito, mas fazem tão pouco. Que o Senhor fortaleça o Teu povo para que cada um dê o seu melhor e procure exercer com zelo o seu chamado nessa terra. O Teu fardo é leve, o Teu jugo é suave, pois o Senhor caminha com o Teu povo. O Senhor vai à frente da batalha e garante a vitória. Deus maravilhoso, muitos estão sofrendo nesse exato momento. Portanto, ó Senhor, venha socorrer esse que está passando por alguma doença severa, que tem causado muita dor, que tem gerado sofrimento intenso. Oramos por aqueles que estão enfrentando uma doença incurável e que receberam dos médicos uma resposta terrível, pois eles não podem fazer mais nada. Todavia, nós clamamos a Ti, o Deus que tudo pode. Senhor, vem agir com um milagre nas vidas destes que carecem do Teu soberano toque. O Senhor é o Deus que nos sara. Então venha curar, Pai, aquele que precisa receber esse milagre. Por favor, Senhor. Clamamos a Ti por esses e por aqueles que também se encontram acamados. Levanta-o, Senhor. Que os prostrados, aqueles que estão cansados, sejam fortalecidos e totalmente curados. Que os desempregados tenham diante de si uma porta aberta. Que os endividados sejam amparados e consigam honrar seus compromissos. Que portas de emprego sejam abertas. Que as famílias tenham paz e vivam de forma vitoriosa diante da Tua presença. Que os relacionamentos quebrados sejam restaurados, que nossos familiares e amigos que ainda não Te conhecem tenham seus olhos espirituais abertos para a verdade revelada em Cristo, para que haja salvação plena em nossa família. Colocamos diante do Senhor todo o Teu povo espalhado pelos 4 cantos desse mundo, muitos sendo perseguidos por seguirem a Cristo. A estes, venha derramar, Senhor, agora mesmo a graça abundante, de forma que cada um continue cumprindo o chamado que recebeu de Ti, com ousadia e intrepidez. Colocamos diante de Ti as autoridades do nosso país, que o Senhor seja o braço forte daquele que tem vivido com dignidade, honestidade e compromisso com o povo. Que o mesmo braço que protege e livra do mal também esteja estendido para trazer juízo para os usurpadores e mentirosos que têm tirado proveito próprio da posição de autoridade que possuem. Senhor, clamamos pela Tua justiça em nosso país. Não deixe o Teu povo ser enganado. Livra o Teu povo de homens maus e continue usando aqueles que o Senhor tem capacitado para exercer uma função com honestidade e dignidade.
A estes, derrame a tua graça continuamente para que o teu povo se alegre. A nossa paz e segurança vem de ti, e o Senhor também nos guia e nos abençoa através de homens tementes a ti. Esse Brasil que tanto amamos, Senhor, muitas vezes é conhecido como um país de corruptos, de roubalheira, lugar em que o crime compensa. Deus, tenha misericórdia de nós, misericórdia da tua igreja, misericórdia daqueles que ainda dormem no sono do engano. Conduza a nossa nação ao arrependimento, Senhor, para que a tua glória brilhe nos corações daqueles que se encontram na escuridão de um sistema ateísta e sem amor. Queremos te agradecer pelas bênçãos derramadas nas vidas de tantos irmãos que têm experimentado verdadeiros milagres em suas vidas. O Senhor tem agido no meio do teu povo e haverá de abençoar todos os que têm buscado a tua face também. Agradecemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a nossa vitória é certa. Fiquem firmes. Amém? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Deixe o seu pedido de oração para que eu possa orar por você durante a semana também e para que outros possam fazer o mesmo. E compartilhe essa oração, tá bom? Não deixe de compartilhar. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.